No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos a partir de agora. Mais uma edição do 18 horas aqui na apresentação. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão. Ali na operação, DJ e produtor Ari Guedes. Produtores em estúdio, Luciano Mateus e Rodrigo Soares. E lá no aplicativo humano, Wellington Trovão, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas para você. E temos também a equipe que está em casa, a equipe que está em home office, mas trabalhando e produzindo aí o 18 horas. São repórteres e jornalistas e também produtores. Vamos juntos então. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril. O ano é 2021. Mais uma semana nós estamos concluindo, Karime Leão. Mais um sextou de boa ainda, né? Mais um sextou pianinho, né? Daquela assim, só no sapatinho de tranques, boa. Né? Tranques de boa. Vamos evitar aglomeração, manter o distanciamento social. Se for sair, aquelas medidas que a gente já sabe, né? Vamos usar a máscara facial, evitar aí ficar perto das pessoas, lavar sempre as mãos com água e sabão. Se estiver na rua, é claro, aquele álcool em gel básico, e aquele né, toquinho Carlão? Só assim, aquele assim, só pá na mãozinha para não ter maiores complicações. Exatamente isso, porque estamos sim imunizando a população, maravilha, a vacina é uma realidade já, só que não estamos aí nem perto de atingir ao nível de 70% da população imunizada, para a gente ficar um pouco mais tranquilo também, porque a última informação da Pfizer, né, uma das vacinas que está há mais tempo aí vacinando desde o ano passado, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, na Europa, ela, na última pesquisa, ela apontou que a imunização dela vale por 6 meses. Que situação, hein? Então, vamos ter aí que conviver com várias campanhas de vacinação pra gente conviver. Depois que tiver controlado, né, cara? Vírus, não é? Depois controlou aí esse sistema de vacinação, aí vai, né? A coisa vai começando a fluir. Exato. Né? Porque foi muito de repente, né? Essa pandemia. O negócio é ter vacina em estoque para os países. E administrar isso aí. Exato. Vamos normalizando as coisas. Vamos normalizando. E aquele sexta-feira, feriado, só no sapatinho, porque é Páscoa, então vamos com muita parcimônia nesses dias. Não é evitar encontrar com as pessoas, evitar aquele almoço de Páscoa com aquela galera. Vamos de repente toda, deixar para ano que vem, não é não, Carlão? Sim, Karime. Boa noite. Boa noite. Tudo certo. Karime, estamos aí na Semana Santa, né? Quase concluindo já a Semana Santa e feriadão de Páscoa, aí o Domingão de Páscoa, né, Karime Leão? Que é bacana o Domingão de Páscoa. Você falou, sem aquela aglomeração total, mas ainda tem aquele espírito bacana, né, de família, de Páscoa. Então, e as tradições, né? A gente temos o chocolate, que é uma tradição aí bastante forte e conhecida. Todos nós aí temos um tipo de relação com o chocolate. A boa notícia, Karime, é que, segundo aí médicos, comer até 30 gramas de chocolate por dia faz bem para o humor. 30 gramas apenas já dá para dar um belo sorriso. Já dá um up no humor, né? Segundo essa pesquisa, né, do Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva, essa guloseima de Páscoa pode estimular a redução de inflamações, melhorar o fluxo sanguíneo do coração, além de trazer benefícios no humor, como você falou, e na concentração. Olha que mágico. Bacana, isso aí porque, segundo o estudo, o chocolate que vem, né, do cacau tem diversas substâncias que vão impactar aí no funcionamento do nosso corpo. Consumo moderado, com o limite aí de 30 gramas por dia e priorizando a versão mais amarga, menos açúcar, né, que é mais enriquecida com cacau, acaba tendo aí um impacto mais favorável, Karime, na saúde da pessoa. Mas só 30 gramas, será? É a questão, é pouco, né? Pois é, ainda falando das substâncias aí do chocolate, há diversas substâncias que atuam como antioxidantes, anti-inflamatórios naturais que favorecem o aparelho cardiovascular, o sistema imunológico e diversos outros
outros benefícios já conhecidos, né? O sistema imunológico é legal em tempos de pandemia, da gente evitar ficar doente. Fortalecer mais o sistema imunológico é importante. Mas o grande segredo aí, Karine Leão, pra gente conseguir aí os benefícios do chocolate é não comer mais. Você tem que medir ali 30 graminhas. 30 gramas, só. É difícil. O que será? Uma barrinha fora, daquela? Não sei. Eu só sei que eu tô fora. Ou eu como direito, ou eu prefiro não comer. Ou você manda a bala. Eu não consigo ter essa educação. Mas né? É recomendado moderação, Sim, Karine. moderação. Não ultrapasse os 30 muito. Vai até os 70 gramas, 80. Sei lá, vou contar. É difícil isso. Tá certo, 6h06 em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. A partir de agora, as principais notícias do dia. Estamos começando mais uma edição do 18 horas pra você. Você está ouvindo 18 horas. Olha, depois de liderar o ranking de vacinação no país desde o início da aplicação das doses, o Amazonas caiu, né? Como já era inclusive esperado, Karine, anunciado para o 4º lugar ao vacinar aí apenas 10,22% de sua população com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Carlão, o fato é que poucas pessoas estão imunizadas com as 2 doses da vacina. Apenas 3,11% dos amazonenses, ou seja, 132 mil pessoas receberam as 2 doses necessárias para garantir a imunidade satisfatória. Esse cenário que é mais um indicador de que uma terceira onda não pode ser descartada. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes, vamos acompanhar. Se levarmos em conta que a imunização da população só acontece realmente quando se toma as 2 doses da vacina contra a Covid-19, somente 132.329 pessoas que já tomaram a segunda dose estão de fato vacinadas. Isso equivale a 17,9% da população programada para receber as doses iniciais. O professor de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, Alex Martins, explica que esse percentual de vacinados é preocupante porque somente imunizando no mínimo 70% da população, o Amazonas vai conseguir evitar uma terceira onda da Covid-19, como já vem admitindo o próprio governo do estado. A gente precisa vacinar no mínimo 70% da população para que a gente evite uma nova onda aqui no estado. E se tratando do Amazonas, 70% são 2.800.000 pessoas. Nós só vacinamos até hoje, primeira e segunda dose, pouco mais de 100 mil pessoas, de acordo com o vacinômetro. Então nós estamos muito longe, né, de atingir nossa meta ainda. Nós atingimos só 10% de vacinados, mas dose 1 e dose 2, pouco mais de 100 mil pessoas só. E a faixa ideal de cobertura vacinal seria 80%. Então a gente tem que vacinar aí no mínimo 3 milhões de pessoas e até hoje nós vacinamos só 120 e poucas mil de acordo com o vacinômetro. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS dizem que até ontem, dia 1º de abril, 566.348 doses foram aplicadas em todo o Amazonas, sendo 434.019 na primeira dose e os mais de 132 mil na segunda dose. Os 3 municípios que mais vacinaram são Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Com vacina escassa, mesmo com redução no número de mortes, o Amazonas ainda é o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19, considerando o período desde março de 2020, quando ocorreu o início da pandemia. Esse índice mede a quantidade de mortes a cada 100 mil habitantes, é aferido pelo Ministério da Saúde e foi apresentado pelo diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, na tarde de quarta-feira. A gente, infelizmente, ainda configura no primeiro estado no ranking de mortalidade. No entanto, quando a gente avalia a taxa de letalidade, está relacionado ao número de pessoas que adoecerem, que dessas evoluíram para óbito. O estado do Amazonas foi primeiro em destaque por um período e hoje já apresenta em terceiro no ranking, lembrando que a média nacional é de 2,5, ou seja, a gente ainda apresenta uma taxa de letalidade bastante expressiva quando avaliado com os demais estados do país. A taxa de mortalidade no Amazonas na pandemia é de 288,9 mortes para cada 100 mil habitantes. O Maranhão está em último, com 84,7 para cada 100 mil moradores. A média nacional é de 149,4 para cada 100 mil habitantes. O Amazonas também está entre os 3 com maior taxa de letalidade, que compara a quantidade de pessoas que contraíram a doença com o número das pessoas que morreram pela enfermidade. A taxa
taxa do estado é de 3,5%. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E pelo terceiro dia consecutivo, o Amazonas registrou mais de 1.000 casos de Covid-19. Foram 1.490 casos na terça-feira, dia 30 de março, 1.313 na quarta-feira e ontem, mais 1.165 casos. Pois é, Carlão, infelizmente essa é a realidade que mantém o Amazonas na fase laranja da pandemia. Temos uma taxa de ocupação de leitos de 81%, o que é considerada muito alta. Temos ainda 348 pacientes internados em UTIs e 12 em sala vermelha, que é onde o paciente fica para a estabilização e o devido encaminhamento para outros pontos da rede de atenção à saúde. Há ainda outros 26 pacientes internados em UTIs, mas ainda sem o diagnóstico confirmado para a Covid-19. Karime, apesar da redução significativa no número de mortes, registrar mais de 1.000 casos diariamente é de fato um indicador aí muito preocupante. Na quarta-feira, dia 31, o governo do Amazonas suspendeu a Operação Gratidão, ou seja, não está mais recebendo pacientes de Covid-19 vindos de outros estados para serem tratados aqui em Manaus. E isso por causa do risco de ficar sem medicamento do kit de intubação, composto por bloqueadores neuromusculares e sedativos. Exatamente. Essa decisão foi tomada após a avaliação do cenário epidemiológico da pandemia de Covid-19 no Brasil, tendo em vista a escassez no mercado brasileiro de remédios aí do kit intubação. Até então, o Amazonas já havia recebido 48 pacientes de Rondônia e do Acre para tratamento contra a Covid-19 aqui em Manaus, na Operação Gratidão. Desses, 18 receberam alta e 5 morreram. E apesar desse quadro preocupante, durante os últimos dias, aglomerações têm sido cada vez mais comuns. São feitas em diversos bairros da cidade eventos de grande porte com pessoas que não usam máscara. Isso é bastante preocupante. Nem mantém o distanciamento social e isso repete aí com frequência. O isolamento social, que já é baixo, vai cair ainda mais a partir de segunda-feira, dia 5, quando novas medidas de flexibilização anunciadas pelo governador Wilson Lima entrarem em vigor. O toque de recolher, que até então é de 9 da noite às 6 da manhã, a partir de segunda-feira vai passar a ser de meia-noite às 6 da manhã. E lembrando que o horário para o funcionamento dos restaurantes também foi estendido. E essa flexibilização preocupa os pesquisadores, infectologistas, todos que acompanham a pandemia aqui no estado do Amazonas. Para o pesquisador da Fiocruz da Amazônia, Gésen Orellana, Manaus e Boa Vista podem passar por algo ainda pior do que a terceira onda da pandemia, que é uma nova explosão de casos sem que tenha saído da segunda onda. Bom, e para evitar aí uma situação crítica, Orellana defendeu revisão urgente pelo governo estadual do plano de retomada de atividades não essenciais. Disse ainda que são necessárias medidas mais duras, como punição para quem deixar de usar máscara ou desrespeitar as regras sanitárias dentro de estabelecimentos, especialmente aí os ligados à atividade comercial. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas recebeu ontem mais de 98 mil doses de vacina contra a Covid-19. Essa nova remessa vai ser usada na aplicação da segunda dose dos trabalhadores da saúde e idosos. A sobra deve ser destinada para trabalhadores da segurança e militares que atuam na linha de frente da Covid-19. Aí com essa 11ª remessa de vacinas, chega a mais de 1.178.000 doses entregues pelo Plano Nacional de Imunização ao Amazonas desde janeiro deste ano, 2021. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odneia Araújo. No total, chegaram ao Amazonas 98.500 doses na noite de ontem dos imunizantes Coronavac, fabricado pelo Instituto Butantan, e AstraZeneca, produzido pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. Nesse 11º lote, 88 mil doses são da vacina Coronavac e 10.500 doses da vacina AstraZeneca. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses serão destinadas para
trabalhadores da saúde, idosos de 65 a 79 anos e para profissionais da segurança e Forças Armadas, que atuam na linha de frente no combate à pandemia. Mais especificamente, as doses da AstraZeneca Fiocruz serão usadas na aplicação da segunda dose em trabalhadores da saúde. Já uma parte dos imunizantes do Butantan vai para a primeira aplicação no grupo prioritário das Forças de Segurança e militares e também para idosos entre 65 e 69 anos. A outra parcela da Coronavac vai ser aplicada como segunda dose em trabalhadores da saúde e idosos entre 70 e 79 anos. A coordenadora estadual de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, Isabel Nascimento, confirma que parte das vacinas vai ser destinada para a aplicação da segunda dose de uma parcela já vacinada. Essa vacina que nós estamos recebendo agora, parte dela é já para atender a segunda dose de todos aqueles pacientes que receberam a primeira dose com a vacina AstraZeneca, né? Então, dessa população, a vacina veio para ser atendida essa segunda dose. E posteriormente também vamos ver se vamos ainda repassar a vacina para outras categorias. A vacinação dos militares começou dia 28 no Sambódromo em sistema drive-thru. Estão sendo imunizados policiais militares, civis, bombeiros, agentes do Detran, da Polícia Técnico-Científica, Defesa Civil, além de policiais federais e rodoviários federais. Com a 11ª remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde, chega a 1.178.220 doses entregues ao Amazonas desde janeiro desse ano. As novas doses estão na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, onde foram contabilizadas e armazenadas. A partir da próxima semana, as prefeituras municipais poderão agendar para receber as doses diretamente na FVS. Odineia Araújo para o 18 horas. A Fundação Oswaldo Cruz entregou hoje cerca de 1.300.000 doses de vacina Oxford AstraZeneca para o Programa Nacional de Imunização. O cronograma ajustado com o Ministério da Saúde vai seguir o esquema de entregas semanais e já está sujeito à logística de distribuição definida pelo Ministério, além dos protocolos de controle de qualidade. E a instituição entregou até o último dia 31 de março mais de 2.800.000 doses do imunizante. Com a entrega de hoje, a Fiocruz totaliza mais de 4.100.000 vacinas produzidas e disponibilizadas aí ao Ministério da Saúde. A expectativa é que a Fiocruz consiga ter a capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia. Na próxima semana, a Fiocruz deve receber mais um lote de ingrediente farmacêutico ativo, suficiente para produzir 5.500.000 doses da vacina Oxford AstraZeneca. Que tá aí uma boa notícia, né, Carlão? A gente está falando que a questão toda hoje se baseia em vacinação, né? A gente precisa acelerar esse cenário, então tá aí mais vacina aqui pro Brasil. Para tranquilizar a população, para nos tranquilizar, exatamente, nós precisamos realmente de vacinas e tá chegando aí. Agora são 6 horas e 18 minutos, você está no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite você confere as principais notícias do dia desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. Boa noite. 18 horas. Economia. Bom, agora o assunto é economia, isso porque o preço do gás de cozinha teve aí, infelizmente, mais um reajuste. A Petrobras aumentou nesta sexta-feira em 5% o valor médio de venda do gás liquefeito de petróleo GLP para as distribuidoras. E o botijão de gás de 13 litros, que atualmente pode ser encontrado por até R$105 aqui no Amazonas, vai ficar ainda mais caro. E o novo preço passa a valer a partir de hoje. Confira os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Esse já é o 4º reajuste feito pela petrolífera neste ano. O preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo, GLP, teve um aumento de 5% nesta sexta-feira, o que significa 15 centavos a mais por quilo, que agora passa a custar R$ 3,21. O botijão de 13 quilos, por exemplo, vai custar R$ 41,68 nas distribuidoras. E esse aumento vale tanto para o uso em indústrias quanto para o uso doméstico, e foi confirmado pela estatal, que em nota informou que a alta reflete as movimentações da cotação internacional do petróleo, utilizado como insumo da produção do produto, além do câmbio. Mas até chegar ao consumidor final no varejo, ao
preço do GLP é acrescido tributos federais e estaduais, custos para o envase pelas distribuidoras, além dos custos e margens de lucros das companhias e dos revendedores. Por isso, atualmente aqui no Amazonas, o botijão de gás de cozinha de 13 quilos está sendo vendido a R$ 90 e até R$ 105 reais, segundo o levantamento feito pelo Sindicato dos Petroleiros do Estado. Marcos Ribeiro, que é coordenador do Sindipetro Amazonas e membro da Federação Única dos Petroleiros, afirma que enquanto a Petrobras não mudar a política de preço, essa variação do valor do GLP vai continuar. Tem como ser revertida essa situação, basta a Petrobras focar no mercado interno, suspender as vendas das refinarias, colocar as refinarias para operar 100% da sua capacidade. E aí sim, com certeza vai diminuir os preços dos combustíveis, vai diminuir o preço da botija de gás, já que a gente não vai ficar refém das importadoras, né, de derivados que nesse momento agora de crise estão lucrando absurdos, né, devido a essa política entreguista do governo e da gestão da Petrobras. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e hoje os postos de combustíveis de Manaus amanheceram com novos preços. O litro da gasolina comum, que estava sendo vendida a R$ 4,99, voltou a ser comercializada a R$ 5,59. Não houve reajuste na tarifa, tá? Nem lá nas refinarias. Mas a chamada promoção acabou para o consumidor, né, Carlão? Karime, eu ainda ia abastecer ontem. Eu também. Será que a gente ainda acha isso? Não, poucos postos ainda praticavam na manhã de hoje, Karime, o valor de R$ 4,99. Eu não encontrei. Eu fui pego de surpresa. Quem encontrar aí posto ainda vendendo gasolina nesse valor, aproveita, né? Enche o tanque logo. Exato. Bom, lembrando que a Petrobras já aumentou o preço da gasolina 6 vezes só este ano. Desde janeiro, o aumento da gasolina já chega a 54,3%. No dia 19 de março, a Petrobras anunciou a primeira queda no preço da gasolina este ano. O preço médio teve redução de 14 centavos nas refinarias. Mas parece que essa queda aí valeu apenas por um curto período de tempo para nós, pobres mortais consumidores. Mix. Bom, e hoje tivemos aí uma sexta-feira com uma manhã realmente bastante ensolarada, não choveu e a tarde também continuou sem chuva. E agora à noite, como será o tempo? Previsão do tempo em tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é sim de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 92% e pode chegar até a 94%. 6h28, boa noite. Mix. Olha, pelo segundo ano consecutivo, a celebração de Páscoa precisa ser diferente, sem aglomerações, respeitando o distanciamento social, até mesmo entre as famílias. Mas o que não pode mudar é o tradicional almoço de Páscoa. Pois é, Carlão, mas os preços dos alimentos em alta, cerca de 30% mais caros do que no ano passado. O jeito é buscar alternativas de economizar e não deixar a celebração de lado. Confira os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Este ano, a alta nos preços dos alimentos vai pesar no bolso do consumidor nesta Páscoa. Isso porque, segundo o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, o preço dos alimentos mais presentes no cardápio da ceia de domingo saltou de 0,56% em 2020 para 29,17% este ano, no acumulado dos últimos 12 meses. Dessa vez, porém, nem o tradicional bacalhau nem o ovo de chocolate são os vilões. O que disparou foram os demais componentes para o tradicional prato de Páscoa. O arroz subiu 60,79%, a batata inglesa 27,82% e a cebola 50,9%. O economista Marcos Evangelista explica que a alta do dólar impulsionou o aumento dos alimentos que compõem a cesta de Páscoa.
e o almoço de Páscoa ficou bastante caro em 2021. O que acontece? A alta do dólar impulsionou todos os produtos importados, alavancaram seus preços, bacalhau, azeite, todas essas especiarias importadas dispararam o preço. Até mesmo nossos peixes regionais, que foram na carona da carne, que também teve um aumento extremamente alto nos últimos 3 meses, acabaram também sofrendo aí essa evolução no preço, exigindo que o consumidor use a sua criatividade buscando alternativas mais baratas para substituir as mais tradicionais. Mas dá para economizar. Afinal, o tradicional bacalhau aqui na nossa região é substituído pelo famoso pirarucu, que pode ser encontrado de diversas maneiras, fresco ou salgado e seco, e o preço também é variado. No feirão do pescado da ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, o pirarucu salgado e seco é vendido a partir de R$ 6,50 o quilo e vai até R$ 28,90, dependendo do corte. Mas tem ainda o tambaqui e a matrinchã, que podem ser acompanhados da nossa farinha regional, já que o arroz tá caro e é o vilão da cesta de Páscoa. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, Karime, como nós falamos aqui no início do programa, uma das tradições da Páscoa é, sem dúvida nenhuma, o chocolate. E o que chama a atenção nesse período é o aumento do número de empreendedores que investiram na produção de chocolate para atender a demanda de Páscoa. Pois é, Carlão, e muitos estão empreendendo não só para fugir do aperto econômico, mas também para realizar o sonho do próprio negócio. E com a criatividade desses empreendedores, descobrimos sabores incríveis, como os tradicionais ovos de chocolate ao leite, os kits de Páscoa e os desejados ovos artesanais de colher. Tem até gente aí, Karime Leão, investindo em ovos salgados. São os empadovos. A repórter Nathalie Moraes conversou com esses empreendedores e traz essa novidade aí. Confira. A maior tradição da Páscoa é, sem dúvidas, presentear os entes queridos com os ovos de chocolate. Para manter a tradição viva e com um toque de inovação, muitos empreendedores do ramo da confeitaria têm apostado em opções diferentes que chamam a atenção não somente pelo sabor, mas pelos diversos formatos. E a introdução de novas guloseimas. Para fugir do tradicional, vale tudo, como os empadovos, que são os ovos salgados feitos de massa de empada e recheio de sua preferência. É uma ótima pedida para servir de entrada no almoço de Páscoa e uma opção para agradar o paladar, como explica o empreendedor Flaviano Cunha. Eu procuro sempre pensar na construção de sabor. Os ovos de colher, tudo de chocolate, são maravilhosos, sensacionais, são lindos, mas eu me vi como um cliente, porque tem muita gente que não gosta de doce, ou quando gosta de doce não é muito doce, então eu fiquei pensando, eu comprar um ovo desse, isso vai durar algumas semanas na minha geladeira, que eu vou comendo de pouquinho, porque eu gosto de doce, mas eu não sou fã de doce. Então eu pensei em algo salgado que a gente pode comer no dia a dia, reunir a família, pode ser um almoço, um jantar. Apesar de eu ter empadovos também com recheio doce, para quem gosta da mistura de doce com salgado. Confeiteira aos 15 anos, Gabi é uma empreendedora que viu seus sonhos se tornarem realidade em meio à pandemia. O ano de 2020 para a jovem confeiteira foi um ano de grandes mudanças. Apaixonada pelos bolos, brigadeiros e cupcakes e com o sucesso de suas vendas, mesmo com mais uma Páscoa em casa por conta da pandemia, a jovem empreendedora resolveu se reinventar, criando kits para a criançada. A gente tem que se reinventar. Aí chegou a Páscoa, e com ela vem a proposta dos ovos de Páscoa. E esse ano é meu primeiro ano produzindo os ovos. Até então, nos outros anos só eram bolos mesmo. E esse ano eu fui me aventurar no meio dos ovos. Porque a gente tem que inovar, não ficar no mesmo. E tem tido um retorno incrível. Com os kits infantis, eu pensei para as mamães que queriam inovar nessa Páscoa, para não dar a mesma coisa, o ovo padrão, caro, que vem um brinquedinho dentro, enfim, que a criança já está acostumada. Os kits infantis a gente resolveu inovar para a criança já decorar seu próprio ovo, entrar na brincadeira.
e os kits têm sido até agora o item mais vendido. Todo mundo amou e a gente também ama fazer ele porque ele é montado com muito, muito, muito carinho. Gente, e não é que mesmo com a crise econômica, tem muito empreendedor já com a agenda fechada para esta Páscoa, como a culinarista Inês Monteiro, criadora da famosa trufa de banana frita. Para quem adora aquele toque regional no paladar, que tal experimentar um ovo de Páscoa de cupuaçu com cookies? E os ovos artesanais estão fazendo toda a diferença esse ano, né? Muitas novidades, muita qualidade e muito bom preço. Tem quem prefira os sabores regionais. Os queridinhos de banana pacovan e de cupuaçu com cookies. É claro, tem outros sabores que encantam a criançada e os adultos também. Nesse mundo doce, né, temos que buscar o diferencial. Esse ano, graças a Deus, já ultrapassaram, né, as reservas de encomendas. A venda de ovos artesanais movimenta a economia de forma a ajudar os pequenos negócios. Em um momento onde ganhar dinheiro se tornou uma tarefa ainda mais difícil, a população parece estar preferindo direcionar sua renda a produtos feitos por quem elas conhecem e sabem que vão fazer o uso para suas atividades essenciais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, ainda sobre economia, hein? Começou esta sexta-feira, aí, dia 2 de abril, a consulta sobre o auxílio emergencial do governo federal, tá certo? Já começou aí a consulta. A consulta pode ser feita pelo portal da Dataprev. Por isso, aí, o cidadão deve informar CPF, nome completo, nome da mãe, também a data de nascimento. Quem já recebe o Bolsa Família e inscritos aí no cadastro único não estarão na lista da Dataprev, já que nesses casos as parcelas serão depositadas automaticamente aí, desde que o beneficiário se encaixe nos critérios do novo auxílio. Inicialmente, esta consulta estava programada para quinta-feira, mas precisou ser adiada para alinhamento de informação dos órgãos responsáveis. Portanto, começou nesta sexta-feira, hoje, dia 2 de abril, a consulta sobre auxílio emergencial do governo federal. Se você tem, né? Se você participa. Se você é bom ir lá, dar uma conferida, exatamente. Dá uma conferida lá, né, com o nome da mãe. Entra lá e não é muito difícil, né? Os valores são diferenciados desta nova rodada, né? Vai de 370 até 150, salvo engano, e 150 aí a gente vê o preço do botijão de gás com esse aumento, daí... Já ajuda, Karine. Consegue comprar um botijão de gás, né? Vamos lá. 6h38, você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o corte no fornecimento de água permanecerá proibido, hein? Detalhe, proibido em Manaus por mais 3 meses, até dia 30 de junho. A restrição consta no decreto de 31 de março de 2021. A medida vale para consumidores inseridos na tarifa social que estão inadimplentes com a concessionária Águas de Manaus. O prefeito Davi Almeida prorrogou a vigência do decreto anterior de janeiro de 2021 como medida de prevenção ao risco de contágio pelo novo coronavírus e para assegurar o abastecimento regular aos consumidores. O prefeito considerou que a situação na capital ainda exige ações urgentes de prevenção e contenção da disseminação da Covid-19. E também permanecerá aí proibida por mais um mês, até o dia 30 de abril, a realização de eventos públicos e particulares em Manaus, também conforme o decreto de 31 de março deste ano. Fica suspensa nesse período a concessão de licenças e autorizações municipais para a realização de eventos. Olha aí, atenção, hein? As autorizações concedidas anteriormente também foram revogadas. Você está ouvindo Mix 18 horas. E escuta esta dica, que legal! O Museu da Amazônia, o MUSA, inaugura uma exposição muito especial neste sábado, dia 3, aqui em Manaus. Daquele estilo assim do tipo Jurassic Park. A exposição é um retrato de uma Amazônia antiga de milhões de anos, que revela bichos pré-históricos, entre eles o maior crocodilo do mundo. Só pra gente ter uma ideia aí, Karime, ouvintes em 100.7, o subsolo, o leito onde repousa a Amazônia tem 2,5 bilhões
milhões de anos. Essa Amazônia antiga ainda é pouco conhecida e o Museu da Amazônia quer mudar isso. Conhecimento sobre a região vai ser em forma de exposição. A ideia é que o público fique cara a cara ali com os bichos que dominavam estas terras aí há alguns bilhões de anos, cara. É muito tempo. Muito tempo. E tudo numa escala real, que é mais bacana, né? E um dos astros desta apresentação é o Amazonsaurus maranhenses, uma espécie de saurópodes, aqueles dinossauros com pescoços bem compridos. Ele é o senhor mais antigo da exposição, é o vovô da exposição toda. Viveu por aqui há pelo menos 110 milhões de anos. Karime, tem uma outra estrela aí bastante conhecida, o Eremotherium laurilardi. Conhece? Nossa, não. Conhece, é a preguiça gigante, Karime. É a preguiça só que gigante. Essa preguiça viveu há cerca de 11 mil anos. Os fósseis desse animal gigante foram encontrados espalhados por várias partes do Brasil, de cavernas de Minas Gerais e da Bahia até as margens dos rios no Acre, aqui do lado, Karime. Ou seja, uma exposição muito interessante, nesse estilo mesmo Jurassic Park, os esqueletos, né, em tamanho natural, na escala real, estão lá, vão estar à disposição para o visitante ficar cara a cara. Bacana. E a exposição tem um nome, Passado, Presente, Dinos e Sauros da Amazônia. Começa neste sábado, dia 3, com horário a partir das 9 da manhã, mas é preciso seguir o protocolo sanitário da Covid-19, então é necessário agendar antes da visita, pelo e-mail agendamento@museuamazônia.org.br. Mix. E agora nós vamos saber aí a previsão para esse fim de Karime. Fim de semana, hein? Previsão do tempo para sábado e domingo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, amanhã, este sábado, deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e pode chegar até a 94%. Já no domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Também deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus e as chances de chuva são de 80%. Mix 6h46, boa noite. Mix. 5 supermercados na zona leste de Manaus foram fiscalizados depois de denúncias aí de aglomerações e descumprimento de medidas preventivas contra a Covid-19. Um supermercado foi autuado e outro notificado pela Vigilância Sanitária em Manaus. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação e traz os detalhes pra gente agora. Às vésperas da Páscoa, muita gente correu para os supermercados de Manaus para garantir aquele peixinho. O problema é que a população acaba esquecendo das medidas de prevenção contra a Covid-19 e acabam causando muitas aglomerações. E foi justamente pelo não cumprimento das medidas sanitárias que um supermercado foi autuado e outro foi notificado durante uma vistoria da Central Integrada de Fiscalização, após denúncias de aglomeração. A ação foi realizada nos bairros do São José, Jorge Teixeira, Novo Aleixo e Tancredo Neves, todos na zona leste da capital. Em uma das ocorrências, na Avenida Altais Mirim, o supermercado foi autuado pela Vigilância Sanitária por aglomeração e uso indevido de máscara. Já na Bola do Produtor, o estabelecimento também foi notificado por excesso de pessoas no ambiente e uso indevido de máscara. O inspetor de saúde da Fundação de Vigilância em Saúde, Roger Pacheco, chamou a atenção dos clientes que não respeitam o distanciamento social. As pessoas, elas não compreendem que o decreto, quando ele restringiu algumas atividades tão essenciais, o objetivo dele era diminuir o trânsito das pessoas em locais públicos sem necessidade. Por isso que o comércio essencial, o comércio essencial abriu e os outros fecharam, não essenciais. As pessoas não compreenderam isso, não compreendem e continuaram a circular, e alguns comércios continuaram a abrir
E isso causou um tumulto muito grande nas nossas ações, um trabalho de orientação, que as pessoas não conseguem entender que o vírus é como se fosse uma gripe, até uma gripe comum, mas até você saber se ela é Covid ou não, você pode estar no leito do hospital, entubado e ir a óbito, como aconteceu com muita gente, muitas pessoas conhecidas nossas. Continua valendo isso aí. O vírus, ele tem uma variante, gente, ele se agrega aqui nas nossas narinas, nas nossas células ciliares, e de forma sintomática nós podemos transmitir isso para as outras pessoas. Então o uso de máscara é essencial, é imprescindível, tem que continuar usando máscara. O álcool em gel, o álcool a 70% nas bancadas, o distanciamento, a quantidade de 50% nos locais, restaurantes, supermercados, continuam valendo. Os locais vistoriados são definidos a partir de denúncias da população a 190. Então, você já sabe, flagras de situações de grandes aglomerações, denuncie a polícia e deixe o local imediatamente. Não coloque em risco a sua vida e a vida de quem você ama. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a prefeitura validou aí mais de 1.500 cadastros do Auxílio Manauara que tinham apresentado problemas na documentação. Até quarta-feira, dia 31 de março, a prefeitura já havia pago a segunda parcelas aí para 38.328 famílias. Agora, esses 1.500 aí vão receber as duas parcelas do auxílio da prefeitura. Isso aconteceu por causa de inconstâncias na documentação cadastrada. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania teve que fazer a validação desses cadastros individualmente. Agora eles vão receber a primeira parcela na terça-feira, agora dia 6, e a segunda na quarta-feira, dia 7 de abril. 18 horas. O tráfico de drogas continua forte aqui na região. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram apreendidas 8,5 toneladas de drogas durante diversas operações das forças de segurança do estado. Isso mesmo, Carlão. Só na última quarta-feira, dia 31, a Polícia Civil do Amazonas apreendeu 2 toneladas de maconha tipo skunk nas proximidades dos municípios Fonte Boa e Tefé. O prejuízo ao crime organizado só nessa apreensão está avaliado em 16 milhões de reais. Karime, toda essa droga aí estava escondida em um fundo falso da embarcação debaixo de muito peixe aí para tentar burlar a fiscalização, mas não deu certo, Karime. Odin, você sabe, né? O cachorro, tá famoso já o Odin. Ele é farejador da polícia, ele descobriu aí a droga em meio aos peixes. Ele foi lá e pronto. Fragou. 6h51, boa noite pra você em 100,7, boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e o Chile e a Bolívia anunciaram nesta quinta-feira que fecharam suas fronteiras para quem vem do Brasil, a medida que vai deixar o nosso país ainda mais isolado na região. O presidente boliviano Luiz Arce determinou um fechamento temporário das fronteiras com o Brasil por 7 dias, como parte das medidas de proteção à população. Já no Chile, a restrição vale para todos os países, incluindo as fronteiras aéreas e as terrestres durante o mês de abril. Bom, e com isso, dos principais países vizinhos, apenas o Paraguai mantém fronteiras terrestres abertas para o país. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir, né? Nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. Bom, antes de atualizar os números, nós temos uma informação importante aqui. O Amazonas lidera o ranking de mortes por Covid-19 aqui na região norte. Os estados do norte registraram todo 32.598 mortos no total nacional de 325 mil durante toda a pandemia. O Amapá e Tocantins apresentaram um aumento no índice de mortes e o Amazonas e Acre estão em queda no número de casos e de mortes confirmadas. O Pará, Roraima e Rondônia seguem em estabilidade. O Amazonas registrou uma queda de 80% no número de mortes por Covid-19 no mês de março, em comparação com janeiro deste ano. Em março foram 670 vítimas da Covid e no mês de janeiro foram 3.500
556. Agora vamos ao balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que confirmou mais 830 novos casos de Covid-19 no estado, totalizando 351.118 o total de casos confirmados da doença. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 17 mortes por Covid-19, elevando para 12.048 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 12.800.000 casos confirmados de Covid-19. O país também soma 325.000 mortes. O país também registra 11.200.000 pessoas recuperadas da doença desde o início da pandemia aqui no Brasil. Agora 6h57. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números da Covid-19 no Amazonas continuam a chocar mesmo após a queda no número de mortos. O estado continua sendo recordista da região norte. E a região norte tem cerca de 1 em cada 10 mortos em todo o país ao longo da pandemia. Com muito menos habitantes, o Amazonas tem mais mortos que o estado do Pará. E são quase 2.000 mortos a mais, mesmo com menos casos do que o estado vizinho, também atingido gravemente pela variação P1 do vírus. Os números vão desvendando a cada dia que algo de muito grave ocorreu aqui no estado do Amazonas. E veio a falta da agilidade do governo ao longo da pandemia para estruturar a rede de saúde e tomar medidas de restrições para dificultar a contaminação. E os problemas parecem permanecer, principalmente com relação à falta de autoridade do estado para evitar as aglomerações. Todos os dias a própria polícia informa que as medidas são desrespeitadas. Se a atuação contra os que não cumprem as determinações das autoridades continuar branda, para nada vale o discurso. O governo até agora não mostrou sua autoridade para fazer impor a lei e as penalidades que cabem aos que desrespeitam as medidas de restrições. Não adianta apenas flagrar os que não cumprem a lei, mas fazer com que paguem pelos seus crimes, para que a sociedade possa manter a esperança de que uma terceira onda não venha devastar ainda mais lares no estado. 18 horas. São 6h59, Karime Leão, e nós estamos finalizando mais uma edição, né, do 18 horas e finalizando também mais uma semana, né, iniciando inclusive um mês novo, né, Karime? Nós começamos aí o mês de abril. Abril já começou, né? Chegou chegando. Né? Loucuras 1000 em abril, olha aí. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo pra vocês, uma boa Páscoa, até segunda-feira. Continue bem, continue em 100,7, bom final de semana, boa Páscoa, segunda-feira a partir das 6 da tarde estaremos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil para mais uma edição do 18 horas. Boa noite e até lá. Você ouviu 18 horas.